Bem, vamos lá, pessoal, para a gente não atrasar muito. Como eu disse anteriormente, apesar de vários testes aí que realizamos ontem, anteontem, na transmissão do YouTube, hoje, por enquanto, né, infelizmente, deu um probleminha lá na transmissão e o Casimiro cuida do nosso marketing, rapidamente criou um link e as pessoas vão chegando aí ao longo dessa conversa. Eu queria aqui, em nome do Colégio Curso PRW, de toda a equipe, agradecer a participação, o carinho de todos vocês que disponibilizaram aí um tempo do dia de vocês nessa nossa rotina, né, tão corrida, e apresentar aqui um pouquinho da equipe. Eu sou o professor Wendel, de História, cofundador do Colégio Curso PRW. Ali no canto superior esquerdo, a gente tem o professor Paulo Roberto, conhecido por seus alunos e por toda a cidade de Petrópolis como PR. Ele é o responsável aí pelo sonho, ele gestor o sonho do PRW lá no final de 2013, e esse sonho passou a ser partilhado aí pela gente diariamente, que hoje é uma realidade. E essa moça bonita que vocês estão vendo ali é a professora Eunícia Fernandes, professora de História, minha amiga, coordenadora pedagógica do Colégio Curso PRW, e tem contribuído aí de forma indelével com a proposta política pedagógica, com ideias, ações, trabalhos, dona de uma leitura, acho que quase que infinita. Né? E no canto inferior esquerdo, o meu amigo, Érito Marques. Acho que nos conhecemos, Érito, no dia 12 de janeiro de 1997, né? Quando ingressávamos aí na Marinha do Brasil, onde eu permaneci por 9 anos e meio, e o Érito saiu um pouquinho mais cedo, trilhou outros caminhos, é uma pessoa multidisciplinar, multitarefas, joga na frente da matemática, nas engenharias, é professor universitário, é médico, cardiologista, e uma das referências do Brasil aí em inteligência artificial. Então, Érito, os nossos agradecimentos aqui, né, em nome de toda a equipe, por você ter cedido também parte do seu tempo, já estar com a sua família, cuidando dos seus pacientes, e estar aqui contribuindo com toda a comunidade do PRW. O PRW é um colégio que prepara o aluno para a sua realização pessoal, é um colégio focado no indivíduo, focado no aluno, com esse olhar individual. É um colégio para performar, sim, mas a performance ela vem com naturalidade, né? E esse projeto, Espelho Profissional, ele vem, que é pioneiro em Petrópolis, ele vem ampliar, numa tentativa de ampliar essas referências e oportunidades para os alunos do PRW, para que, quando eles cheguem lá na universidade, no mercado de trabalho, sobretudo no momento que eles tiverem que escolher a carreira que eles vão seguir, né, ao ingressar na universidade, eles tenham um pouco mais de maturidade. É um projeto interno e que, nesse momento de pandemia, a gente está abrindo esse momento aqui para oportunizar isso aos alunos de outros espaços. Né? A gente vai convidar também profissionais de outras áreas para que eles dialoguem conosco e promovam uma reflexão sobre esse mercado de trabalho. Eu vou passar a palavra já para o meu amigo ali, o Érito, e ao final, deixe as perguntas nos comentários do Facebook, que ao final da live a gente vai disponibilizar um tempinho ali para o nosso palestrante, o Érito, responder a vocês. Érito, mais uma vez, muito obrigado. Vai que atua aí, meu amigo. Bom, queria primeiramente agradecer ao PRW, ao Paulo Roberto, ao Wendel, à Eunícia pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Tá? Eu acho que trabalho bem feito a gente tem que valorizar e prestigiar. Então, não venho prestigiar só porque eu gosto do Wendel, porque é meu amigo, mas, acima de tudo, porque quando a gente vê um trabalho bem feito, a gente quer, de alguma forma, poder fazer parte, poder contribuir. Então, acho que me sinto muito honrado com o convite. Pode ter certeza que não há esse problema, o Érito está disponibilizando um tempo. Não, acho que é uma oportunidade da gente ter uma troca e a gente aprender juntos, né? E o Wendel, o Paulo pediram para a gente, e a Eunícia pediram para a gente conversar um pouco dessa coisa de carreira, né? E eu, na minha vida,
eu fui por vários caminhos, né? E eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar de lição para os alunos, né, para você que está buscando uma profissão e etc., é que você precisa entender que em termos de carreira, em termos de desenvolvimento acadêmico e profissional, o seu caminho vai ser absolutamente diferente do meu. E por N motivos, tá? Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é que do meu tempo para cá, muita coisa mudou. Tá? E se você não perceber isso, a gente vai ter problema. Então, eu preciso que você perceba que é uma diferença brutal. Outro dia eu estava dando uma aula e, do nada, eu fui buscar um exemplo. Eu falei, não sei o quê, quando você for brincar no Tivoli ou no Terra Encantada, aí os alunos ficaram se olhando. Tivoli, Terra Encantada, o que é isso? Isso não existe mais. Isso não é exemplo para ser dado. Né? E você precisa entender que mudou. Eu aprendi coisas que para você não faz sentido nenhum. Então, se eu perguntar para o Wendel, ele está rindo aí, mas é verdade. Eunice e Paulo também, a gente aprendeu a usar uma ficha para falar o telefone. Usávamos cartões telefônicos. E você já nasce numa época onde isso aí já estava praticamente extinto. Tá? Então, essa habilidade ela é uma habilidade que tem valor zero na nossa sociedade. Então, essa é a primeira coisa. Na minha época, eu via algumas coisas que eram muito interessantes. Você via as pessoas querendo trabalhar nas grandes empresas. E era muito comum você ouvir coisas do tipo, olha, fulano, 40 anos naquela empresa, e as pessoas batiam palmas, ficavam muito felizes, tal. E hoje a gente vive um ambiente onde você tem startups e etc., que as empresas nascem e podem morrer a qualquer momento, você não tem mais aquela garantia que talvez tivesse antes, né? Principalmente porque o ambiente mudou muito, é um ambiente muito volátil, né? Tem uma expressão que o pessoal costuma usar atualmente, chama de VUCA, né? Volátil, instável, complexo e ambíguo. Esse é o ambiente que a gente vive e que a gente precisa reconhecer isso. Então, eu vejo o aluno, hoje vocês, numa posição muito diferente da minha lá atrás, com ambições absolutamente diferentes. O mercado mudou. E aí você me pergunta assim, Ayrton, qual é uma das principais diferenças da sua época para essa época de vocês, dessa juventude aí que a gente vê hoje? Na minha época, eu dizia assim, olha, eu vou ser matemático, eu vou fazer direito, eu vou fazer física. E vocês vivem um momento que você até fala isso, mas eu posso te garantir hoje que você talvez vá trabalhar em profissões que ainda nem existem, profissões que você sequer pensou em trabalhar na sua vida. E isso aconteceu um pouco comigo, na minha vida aconteceu. Hoje eu estou trabalhando com telemedicina, algo que eu não imaginar que isso pudesse acontecer, que eu ia poder trabalhar com inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai falar isso. São caminhos absolutamente diferentes do que eu planejei, muito diferentes. Então, hoje, às vezes, você está naquela dúvida, o que eu vou fazer, se eu vou fazer medicina, se eu vou fazer direito, se eu vou fazer computação, você às vezes está na dúvida do que você vai escolher e está preocupado, mas eu posso te garantir uma coisa, é possível que mais para frente você vá trabalhar em coisas que a gente não tem ideia atualmente, né? Hoje não fazemos ideia, mas que no futuro vão fazer todo sentido. Então, algumas profissões que estão nascendo, que você talvez não tenha percebido, quer dizer, você já percebeu, que a juventude já percebeu, mas na minha época não tinha essa profissão, o youtuber. Isso que a gente está fazendo aqui, live, etc., era algo inimaginável. Não que talvez não tivesse os recursos, mas a gente não se via fazendo essas coisas. Ensino à distância, teleensino, telemedicina, eram coisas que eram tidas como ruins, porque perdia o contato com o aluno, perdia o contato com o paciente. E hoje a gente já vê que essas ferramentas vão fazer parte do dia a dia. Antes da gente começar aqui, eu falava com o professor Wendel, eu falava com o Eunice e com o Paulo. Como é que a gente vai manter as aulas online pós-pandemia? Porque essas duas coisas vão certamente coexistir no futuro, eu não tenho dúvida. Tá? Então, a gente vai perceber que ter um ensino à distância acoplado ao ensino presencial vai ser um grande diferencial. Nós vamos fazer muita coisa online. Tá? E aí você falou assim, Ayrton, mas como é que se deu a sua história? A minha história se deu, acho que o Wendel falou, eu vou pegar do dia 12 de maio de 97, conheci o professor Wendel, né, a gente lá na Praça Mauá, ele não tinha esse cabelinho aí bonito, cortadinho, não, era um cabelo enorme, há fotos disso, nem eu não tenho registrado, mas há fotos,
vocês tinham que ver, era um cabelo assim, você fala assim, que isso, entendeu? Era modelo. É óbvio que isso durou uma semana, que quando ele chegou no quartel foi a primeira coisa, as pessoas cortaram o cabelo dele com prazer, né? Eu lembro dele triste ali, perdi meu cabelo, desanimado, tá? Mas foi isso. E em 97, quando eu entrei, né? Eu entrei na Marinha e minha vontade, assim que eu entrei, eu queria fazer prova para o Colégio Naval, uma instituição militar até hoje, para formar alunos, né? Para galgar o oficialato, etc. E eu comecei a estudar muita matemática para fazer essa prova. Muita. Mas observa, eu estava estudando, além de fazer o curso, né, lá com o Endo, etc., eu estava estudando sozinho com uma galera que estava estudando junto. Não tinha curso como vocês, não tinha esse aparato que vocês têm, não. Estava aqui fazendo o Capitão América mesmo, né? O herói sem capa, né? Bom, nem precisa dizer que, assim, sem apoio e com as dificuldades que eu tive, assim, foi muito difícil aquele ano e a gente não conseguiu passar. Eu continuei estudando, queria muito aquilo, não passei de novo. Então, assim, eu já estou começando com as derrotas, porque às vezes você vê o currículo de alguém, eu tinha um professor que dizia isso, falava assim, não, eu não quero saber o que ele já fez, eu quero saber os problemas, o que ele venceu e etc., porque isso é muito mais importante, às vezes, do que o que você vê escrito. O escrito, o cara põe lá que ele tem inglês fluente e ele sabe, no máximo, o simple pass. Mas ele colocou lá fluente ou muito bom, entende bem. Você pode fraudar isso. Mas essas coisas, o que você venceu, os desafios, são mais importantes. Então, muitas vezes, o aluno ele fica muito triste com o insucesso. Tá? Eu costumo falar, muitas vezes, para os alunos, por exemplo, que quando você não passa numa coisa, 2 coisas você tem que avaliar. A primeira delas é se você deu o seu melhor. Você deu o seu melhor? Então, nessa história que eu estou contando, eu posso dizer para você que em 97, 98, 99, eu dei o meu melhor para passar nesses concursos. Eu dei o meu melhor, dado que não tinha, por exemplo, um aparato como vocês aí, de um curso muito bom, etc., à disposição para fazer. Nessa época eu não tinha, né, nem condições financeiras para fazer. Mas, assim, eu dei o meu melhor. Estudava sozinho, as questões eram difíceis, coisas que vocês vivenciam aí muito bem nesse dia a dia de fazer um pré-vestibular, etc. Bom, e aí eu não passei, eu continuei estudando, né? Tentei outros concursos, e assim, eu tive muito insucesso, assim, com concursos, assim, vários. E eu continuei na Marinha e tal, mas eu sempre continuei estudando, tá? Eu achava que eu estudar não podia parar. E aí, quando eu terminei o curso, eu vim para o Rio, voltei para o Rio, etc., e fui servir num lugar diferente do que estava planejado. Então, eu estava planejado para ir para um lugar que era uma unidade em terra, na Marinha, e fui para um navio. E aí, minha vida meio que ficou um pouco, né? Eu falei, caramba, vou viajar e etc. Então, como é que eu vou fazer, né? Vou ter que viajar e vou sair, vou largar minha família, etc. Bom, fiquei nesse navio um tempo, tal, e aí, quando ia ter uma viagem para o Chile, o comandante olhou para mim do navio, né? Eu tinha 17 anos naquela época, falou para mim assim, olha só, você não vai viajar com a gente. Eu falei, mas por quê, comandante? Ele, porque você é de menor. Ainda brincou, você é de menor. Eu falei, por que isso, comandante? E assim, eu estava pensando em entrar um dinheiro, né? Uma viagem para o Chile, ia dar um levante, né, tal. Né? Naquela época, essas viagens, né? Hoje não, tá? Mas antigamente as viagens na Marinha tinham uma rentabilidade muito maior do que é hoje. Tanto que as pessoas queriam muito fazer os dias de mar. O Wendel lembra disso. Então, o dia de mar é o dia que você passa efetivamente lá no mar, etc. Bom, o comandante me vetou porque eu era supostamente de menor. Aí ele falou assim, Érico, mas que sacanagem. Mais ou menos, tá? Hoje, revendo essa história, naquela época tinha acabado de sair o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se ele me leva para o Chile, eu ia ter que dar serviço armado de fuzil. Naquela, né? Aí você fala assim, ele ficou com medo. Entendeu? Vou pegar um cara de 17 anos, dar um fuzil com um estatuto novo. Ele foi orientado a me desembarcar daquele navio. E eu fiquei muito chateado, assim, fiquei bem triste. E eu fui para um lugar que foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei na minha vida, porque eu era soldado e, assim, eu ganhava relativamente bem para a época. Hoje eu acho que o militar ganha menos do que eu ganhava na época. E o meu trabalho era muito tranquilo, extremamente tranquilo. Então, assim, nessa eu continuei, terminei meu ensino médio, comecei minha faculdade de matemática na sequência. Então, eu estava numa posição muito cômoda. Tá? E eu acho que essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. O comodismo,
ele é um vilão muitas das vezes. Tá? Então, assim, eu estava estudando, mas assim, eu não tinha tá bom, passei, já estou fazendo o curso. Eu estava meio... Porque às vezes você está pensando em fazer o vestibular e começar uma carreira, mas você não tá, você tem que se empenhar ali. E eu estava levando a coisa, né? Não estava com nenhum planejamento, estava muito feliz com as coisas, tá? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando você se acomoda, pode começar a vir a adversidade, tá? E assim, ali foi a primeira vez que eu comecei a perceber que eu tinha que me preparar para as adversidades. Aí resolvi fazer uma prova para sair da Marinha e ir para o Exército. Falei, vou sair de soldado, vou fazer a prova para sargento do Exército. Ah, beleza. Falei, pô, vou melhorar, vou continuar estudando, já estava fazendo esse concurso e tal. Bom, nisso que eu fui fazer essa prova, o comandante, na hora que eu pedi autorização para fazer essa prova, ele olhou para mim e falou assim, você quer sair da Marinha? Isso é um absurdo. Eu vou te... Não falou com essas palavras, mas falou, eu vou te prejudicar. Você vai sair daqui, desse lugar que é muito bom, e vou te mandar para um lugar ruim. Aliás, ele falou assim, escolhe qualquer navio da Marinha que eu vou te mandar para lá. O que você quiser. Mas não quero mais você aqui. E observa como a vida tem isso. Você está numa posição cômoda, tal, tranquila, etc. Tal. E, de repente, é como se fosse uma borboleta que bate as asas lá na Flórida e manda uma tempestade para o Brasil. Uma eventualidade, uma coisa que ninguém esperava. E eu saí, eu fui para qualquer navio da esquadra, eu escolhi voltar para o navio para o qual eu não fui para o Chile, né? Falei, vou voltar para lá. Curiosamente, tinha feito amigos lá, então essa é uma outra lição que eu vou deixar para vocês. Às vezes o cara acha que está fazendo vestibular e que ele está numa situação de guerra. O camarada do meu lado, ele é um concorrente, e nada disso. Todas as provas que eu não passei, a culpa foi minha. Eu não passei porque não estava bem, faltou conhecimento, etc. Então, assim, a culpa é sua, cara. Não vai com essa de concorrente. Se você estudar e der o seu melhor, lá é você e a prova. Então, eu nunca tive essa de brigar com fulano de tal, de querer ser... Esquece isso, tá? Você vai passar você sendo uma pessoa leal. Então, ser leal sempre foi uma coisa que eu achei bastante legal. Não precisa ser pilantra. Eu tenho aqui um exercício que só eu sei fazer. Cara, isso não leva a nada. Muitas vezes já vi caras que faziam essas coisas, chega lá, aquele exercício, aquela coisa não cai na prova, etc. Tá? Então, seja leal. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas não seja uma pessoa que queira prejudicar o outro, que haja dessa forma. Então, olha, tem um exercício aqui, distribui para a turma, etc. Não vai ser isso que vai fazer você passar ou não. Vai ser seu esforço, tá? Acima de tudo, seu esforço, tá? A sua relação com os colegas. Tá? Então, essa coisa é importante. Bom, então eu tinha amigos lá no navio que eu tinha servido, voltei para lá. Continuei lá um tempo, tal, e aí, olha que coisa, né? Como é que a vida é. E eu estava meio triste, porque essa situação me decepcionou. Acabei não passando naquele ano para aeronáutica, na verdade. Eu tinha pedido para fazer prova para aeronáutica, né? Não foi nem para exército, para aeronáutica. E aí não passei, ainda desembarquei, ainda fui trabalhar num lugar que eu não queria. Aí eu estava nesse navio 3 meses e chegou uma mensagem para mim pedindo para eu sair desse navio e voltar para uma outra unidade que talvez fosse o melhor lugar que eu já tenha trabalhado na vida. Tá? Que viria a ser, né, um dos melhores lugares que eu teria trabalhado na vida, digamos assim. Então, do nada. E eu descobri que era um colega que me conhecia, já tinha visto o meu trabalho e me chamou. Ele nem sabia da minha história, ele me chamou só porque, olha, eu conheço o Hélio, trabalha direitinho, é gente boa, traz ele para cá. Olha isso. Então, assim, outra coisa que eu sugiro que vocês façam, várias coisas, cara, sem se preocupar com o que você vai ganhar, etc. Isso aí relaxa. Mas, assim, eu posso te dizer que você, agindo dessa forma, as coisas acontecem. Parece que o mundo vai conspirar a seu favor. Então, como eu disse, seja leal. O cara me chamou. Beleza, nessa época eu já estava estudando pra caramba, tal, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei nesse lugar por bastante tempo. Fiquei lá, estava quase no final da minha faculdade de matemática, já estava faltando poucos anos. E o que aconteceu foi que houve uma aleatoriedade, uma coisa também bizarra que aconteceu, foi que a minha unidade juntou com uma outra, e nessa junção de unidades, eu me ferrei muito, sem ter culpa nenhuma, porque vieram pessoas mais antigas, outras pessoas com outra cabeça,
E o resumo da história, para encurtar, foi que um cara chegou para mim e falou assim, chegou para o meu chefe e falou, ele é imprescindível aqui? Aí o cara falou, não, ele é muito bom, ele trabalha aqui e tal. Aí ele repetiu, ele é imprescindível aqui? Não, mas ele é muito bom, trabalha por aqui. Ele é imprescindível aqui? Não. E eu fui mandado embora dessa unidade, do nada, né? Fui trabalhar na Urca, né? Ele me deu a opção de escolher ir para a Urca ou para a Escola Naval, que é lá perto do Santos Dumont, e eu fui trabalhar na Urca, né? E aí, triste também, porque sempre aconteciam aleatoriedades, coisas assim que se fala, estava muito bem e do nada uma coisa ruim acontecia. Aí resolvi fazer a prova do Exército naquele ano, passei para o Exército, fui para o Exército, tá? Naquele ano virei sargento do Exército, só que não consegui ficar no Rio, fui para trabalhar em São Paulo. Em São Paulo eu fiz alguns cursos, continuei estudando, eu nunca parei de estudar nesse período aí, tá? Então sempre, tudo que eu estou falando aqui, eu estava sempre estudando alguma coisa, tá? E aí eu fiz alguns cursos e alguns cursos de matemática aplicada, porque até então eu estudava matemática por matemática, e eu comecei a gostar disso, de utilizar a matemática para resolver problema. Isso aí mudou minha vida. Entender que é possível pegar a matemática e resolver problema real, problema dos outros, né? Então, isso é legal, né? Então, um exemplo agora, já até passei para o Wendel, a gente está com uma ferramenta de inteligência artificial que o paciente coloca os sintomas, depois ele vai passar o link para vocês, e a gente retorna qual é a probabilidade, valeu, Wendel, qual é a probabilidade daquela pessoa ter coronavírus. Tá? A gente tem tido uma experiência bem bacana, etc. Bom, é isso que eu queria trabalhar. Me descobri ali quando eu fui para São Paulo, aí eu pedi baixa do Exército, por N motivos, etc., para não encurtar a história, mas, assim, eu falei, cara, eu vou continuar estudando, vim fazer mestrado no Rio, então fui fazer mestrado em otimização, né? Comecei a fazer mestrado em engenharia de produção, né? E aí, estava terminando esse mestrado, comecei a fazer outro, mestrado na área de demografia, na área de pesquisa social, aí fui fazer o doutorado na área de otimização, de engenharia de produção, e quando eu terminei o doutorado, eu tinha participado de alguns projetos na Petrobras, nesse período eu já tinha dado aula de engenharia de petróleo, então olha como é que é a vida, eu não me preparei para nada disso, mas como minha tese de doutorado tinha a ver com petróleo, em algum momento um amigo meu chegou e falou, Hérito, eu quero que você venha dar aula aqui para mim de engenharia de petróleo. Aí eu falei, mas eu não sou engenheiro de petróleo. Ele, mas você já estudou tanto que você sabe. E aí eu falei, pô, beleza, aceitei esse desafio e dei essas aulas por um tempo, tá? Hoje não dou mais, mas naquela época a engenharia de petróleo estava muito aquecido, então assim, você tinha, hoje ainda está aquecido, mas não quanto lá atrás, né? A gente teve vários problemas com relação tudo que veio depois, na sequência, né? Petrobras, Ike Batista, todo esse cenário que a gente teve, no passado isso era muito... né, muito chamativo para a indústria do petróleo. A indústria do petróleo teve uma queda, tá? Mas, obviamente, ainda se mantém como um setor forte. Tá? Bom, em resumo, o que aconteceu? Né? O que aconteceu foi, eu trabalhei nesse período com algo que eu não esperava trabalhar, fui fazer o doutorado e aí eu fiz um trabalho por muito tempo com coisas de matemática aplicada à parte de petróleo, mas também à parte de saúde. E quando eu terminei o doutorado, eu falei, cara, eu acho que seria legal para mim começar um curso de medicina. E aí eu fiz um ano de cursinho, tá? E no ano seguinte eu comecei. E aí, 6 anos depois, eu me formei. E no meio da faculdade, eu comecei a fazer um doutorado em medicina, porque a UF abriu essa possibilidade. E esse doutorado eu estou terminando esse ano, se tudo der certo. E aí você falou assim, Hérito, mas como é que veio a história da inteligência artificial? Bom, quando eu comecei o doutorado, eu queria fazer uma pesquisa e você sempre quer fazer a melhor pesquisa do mundo, né? Aí eu botei uma pesquisa que eu tinha que fazer um ecocardiograma, tinha que fazer uma ressonância, e na hora que eu fui ver, um dos meus professores olhou e falou, mas quem vai pagar isso aí? Quem vai pagar? Você quer fazer uma ressonância, o plano não vai fazer, então minha pesquisa foi por água abaixo. E aí eu queria fazer algo barato. E essa coisa de inteligência artificial estava começando a surgir, tá? E aí eu comecei a estudar muito isso por conta própria. Não tem, hoje você até tem algumas coisas, mas assim, curso não tem. Então pegava os artigos, ia ler por conta própria, conversando com colegas, me manda isso, discute, faz cursinhos livres, etc. E eu fui aprendendo. E aí, assim, fui me dedicando a isso, tá?
E era isso que eu estava fazendo até o período de pandemia. Só que veio o coronavírus. E com o coronavírus, assim, eu parei de dar aula também nesse período, já sou desde 2008 professor da Rural, né? E com o coronavírus, eu parei de dar aula, parei de atender meus pacientes presenciais, eu continuo trabalhando na minha tese, mas agora à distância, e aí surgiu a possibilidade de atender pacientes online. Aí eu falei, cara, eu nunca fiz isso, tá? E eu peguei o desafio, e nesse período de coronavírus eu já atendi já mais de 100 pessoas, só nesse período. Tá? Pessoas que nunca me viram, muitas das vezes, mas que a gente já resolver problemas que eu não imaginar, coisas que eu estudei lá na faculdade, aí aquele negócio, né? Valorizar tudo que você aprende, que uma hora você pode usar. Então, essa semana eu peguei um paciente com uma tonteira, chama vertigem paroxística, e tem que fazer uma manobra. E pela primeira vez, eu aprendi a manobra lá atrás, mas já nem me lembrava, eu estudei a manobra, e eu tive que fazer com o filho da paciente à distância, né? Então, o filho fez na própria paciente, comigo supervisionando. Então, assim, olha a quantidade de coisas que eu nunca imaginar que eram possíveis de serem feitas. Então, esse é um breve resumo da minha história que eu queria falar para vocês. Então, algumas mensagens. A primeira delas, seja leal. Eu nunca fui, o Wendel me conhece, cara, eu sou um cara muito tranquilo. Então, você não precisa, para crescer, ser uma pessoa que sacaneia os outros. Não precisa, tá? Você não precisa. Ainda que muitas vezes você vai ver, cara, ignora. Fique perto das pessoas bacanas. Ah, mas fulano é muito inteligente. Cara, não troque, fique do lado de pessoas inteligentes, pessoas bacanas, mas, acima de tudo, que sejam leais, valorize a amizade. Esse período de quarentena, esse período de vestibular, é um dos melhores momentos que você vai sentir falta disso quando você virar profissional. Você sente falta, você perguntar para o Wendel, ele sente falta de 97. Por quê? Porque a gente viveu coisas que, assim, nunca mais você vai viver, talvez com aquela intensidade. Hoje, assim, eu tenho uma rotina que eu trabalho, começo às 7 da manhã, às vezes vou até às 11. Então, assim, não é igual a gente em 97, a gente tinha aquela amizade, aquela zoeira, estudava, mas, assim, você tinha uma outra coisa. Então, nessa fase que você está como aluno, acredite, de uma pessoa que hoje já está sendo chamada de velho, porque tem 39, mas, assim, quando me falavam, você fala, isso é palhaçada, todo mundo fala isso. Não, é verdade. Você vai, quando o tempo vai passar, você vai lembrar que o teu período de aluno é um dos períodos mais interessantes, porque você faz coisas que, como profissional, talvez você não faça, porque o mundo profissional é diferente, cara. Não é essa coisa que tem o Wendel, tia Eunícia, o Paulo que pega na mão, me dá a lista ali, resolve comigo. Cara, a vida real não é assim. Tá? Contei para vocês que a vida real, na verdade, você vai estudar sozinho. Tá? Então, você sai, quando você terminar, passar no vestibular, você sai daquela coisa mais, o curso que quer te preparar para você passar e que te pega pelo braço e que te apoia, muitas das vezes para um cenário onde você vai aprender sozinho, tá? Muitas coisas eu aprendo até hoje sozinho. Pega o negócio, vai lá e aprende. É claro que você tem uma base para ir entendendo aquelas coisas, mas, assim, você vai aprender sozinho. Essa é uma das grandes habilidades. Então, isso é uma coisa que eu preciso frisar para você. Contando essa história, você vai estudar para sempre. Então, quer você queira, quer não, eu não vejo hoje um cenário onde uma pessoa não estude para sempre. E um dos motivos é o que aconteceu que eu te falei lá atrás, né? Eu vou dar até um nome bonito para isso, chama meia-vida do conhecimento. Você aprendeu isso na sua aula de química, não é isso? Ou de física? Né, que é um tempo que um determinado material demora para chegar à metade da sua concentração inicial, esse é o conceito de meia-vida. Pois é, hoje a gente usa esse mesmo conceito para falar do conhecimento, porque alguns conhecimentos vão ter um valor limitado no tempo. Então, de nada me adianta saber colocar uma ficha num orelhão, se o orelhão não existe mais, a ficha é peça de museu. Isso é um fato. E vocês vão aprender coisas e essas coisas vão sendo substituídas por outras, e por outras e por outras. Então, hoje, a gente já encara a vida de uma maneira diferente. O aluno, hoje, o novo conceito, né, principalmente nessa metodologia que o pessoal chama de STEAM, né, Science, Technology, Engineering e Mathematics, é o quê? É o aluno que vai estudar para sempre, ele vai ter que aprender a aprender. Olha que coisa diferente. Aqui eu tenho hoje o pessoal do PRW que pega na mão. Eles vão continuar pegando na mão, mas mesmo assim você vai precisar aprender a aprender, porque não há tempo hábil para disponibilizar tudo que você vai precisar de habilidade, tá? Então, essa é uma coisa importante.
Tá? A outra coisa que eu acho importante para você é que você tem muita dúvida, muitas das vezes, do que vai fazer. Tá? Eu vou para a medicina, eu vou para o direito. Tem gente que muitas vezes está preocupado com retorno financeiro e etc. Bom, independente do que você vai fazer, eu vou te dar 2 dicas, tá? Que hoje, para mim, é fundamental. A primeira delas é, não me importa o que você vai fazer. Não me importa. Você pode fazer qualquer coisa, tá? Mas aprenda computação. Eu não estou dizendo faça ciência da computação. Estou dizendo aprenda, tenha literacia digital. A palavra que a gente usa é literacia. Literacia médica, literacia digital, literacia em saúde. Você precisa saber isso, tá? Hérito, mas não cai no vestibular. Cara, a gente não está discutindo o que cai no vestibular. O vestibular é uma prova, é um acesso. A gente está falando coisas para você ser profissional. Então, hoje a gente fala de telemedicina, teleatendimento, teleeducação, a gente fala de marketing digital. E não adianta você viver em 2020 com a cabeça que eu tinha lá em 97, que a gente não tinha nada disso. O ambiente que você vive, infelizmente, ou felizmente para alguns, parece que a vida migrou por um negócio chamado celular. Tá? Se você não está lá no celular, e aí eu falo isso de uma maneira bem triste, mas assim, não tem como voltar, parece que a vida está lá. Então, o ambiente digital é fundamental que você tenha essa literacia, que você aprenda essas coisas. Então, não dá hoje para um aluno como você, na minha época até dava, mas você fala assim, eu não vou aprender a programar nada. Hoje você tem uma linguagem de programação, Python, que qualquer um aprende. Eu fui treinado com as linguagens de programação bem mais pesadas, C. Cara, hoje com Python, você vai aprender a fazer joguinho no celular, você vai aprender a fazer um monte de coisa. As linguagens estão muito mais amigáveis. Tá? Então, eu diria, antes do Wendel passar para o Wendel fazer uma pergunta, que essa parte de computação é importante que a gente tenha uma literacia, que o jovem tenha esse tipo de literacia. Eu entendo isso como algo importante. Não estou te falando para ir fazer a faculdade de computação, se você quiser fazer, opção sua, mas aprender esse tipo de conhecimento é importante porque o mundo que você vive é diferente do meu. Fala aí, Wendel. Hérito, há uns anos atrás a gente estava conversando e eu me lembro de uma frase sua, dizendo assim, a inteligência artificial está em tudo. E aí eu tenho um outro amigo, né, chamado Walter Bretz, que ele foi para Nova York, enfim, virou professor universitário lá vitalício. E ele diz que em Nova York se discute que são as 2 profissões do futuro, inteligência artificial e meio ambiente. E aí eu queria que você, aproveitar que você estava falando aí de sistema de números binários, e falasse um pouquinho assim, por que você me falou essa frase lá atrás, né? A inteligência artificial está em todas as profissões. Vamos lá. Então, eu ia chegar lá, mas você fez a pergunta correta. Essa juventude está vivendo a era da inteligência artificial de fato, né? Então, a inteligência artificial é um tema, na verdade, que foi cunhado lá, se eu não me engano, década de... não vou lembrar a data exata, mas foi 40, 50, vou pecar na data. Foi uma reunião que a galera teve e falou o seguinte, olha, seria muito legal que os computadores pudessem realizar tarefas que hoje quem fazem são os seres humanos. É com essa ideia que o grupo lá do McCarthy, o pessoal da IBM, se reuniu para discutir. Só que isso apareceram vários métodos de inteligência artificial. Inteligência artificial não é um conceito novo, tal, mas tiveram 3 coisas que mudaram o jogo, mudaram completamente o jogo. A primeira delas, essa juventude sabe melhor que nós 4. Todos os garotos aqui, a maioria deles, jogam jogos. Aí você fala assim, jogo. Eu também jogava jogos. Só que você, Wendel, Eunice, Paulo, a gente não jogava jogo na internet ou jogo que você precisa de uma placa de vídeo. A placa do jogo, todos eles conhecem isso. Para jogar esses jogos mais poderosos, que tem uma resolução muito boa. Então, eu estou falando do League of Legends, eu estou falando do nosso querido Fortnite, o pessoal lá de trás já do Counter-Strike. Olha quanto jogo aí que mudou. Eu sou da época do Atari. Eu tinha um pico que pulava lá e eu ficava feliz quando eu ficava em cima da cabeça do jacaré. Hoje em dia, essa molecada joga um jogo chamado GTA, onde o cara rouba carro,
rouba helicóptero, dá tapa em prostituta e rouba carro da polícia e faz o que... E você fala, cara, isso aí é o jogo de hoje? É o jogo de hoje. E com uma realidade emulada num nível que nunca se viu. Então, essa é a primeira coisa. Eu não estou nem entrando no mérito ético do jogo, etc., né? Porque tem uma polêmica. Na minha época, o jogo mais polêmico era o Mortal Kombat. Você dava fatality, arrancava a cabeça, etc. Hoje não, o GTA está aí para mostrar. Mas o fato é, a indústria do videogame mudou o jogo. Porque se eu uso uma placa de vídeo, aí eu vou te explicar aí como é que funciona isso, né? Para fazer uma água num jogo, como o GTA, por exemplo, eu preciso estudar as equações que regem os movimentos dos fluidos, porque a água é um fluido, né? Então, eu estou falando de equações diferenciais, equações matemáticas sofisticadas. Mas imagina que no jogo eu tivesse que resolver essas equações e ainda mexer com o boneco vai ter que ir para frente e para trás. Não dá. E aí, o que a galera dos videogames entendeu? Ora, eu posso dividir essas tarefas, resolver essas equações difíceis, paralelizando o processo através dessas placas de vídeo. Isso funciona até hoje, tanto é que placa de vídeo, as GPUs, né, unidades de processamento gráfico, estão aí. Só que aí a galera de inteligência artificial falou, pô, eu tenho modelos que são muito legais, mas eu não consigo rodar. Mas se eu conseguir essa tal da GPU, eu rodo, hein? E aí, usaram o GPU para rodar os modelos. Aí a inteligência artificial cresceu pra caramba. Então, esse é o primeiro motivo. O outro é que a gente gera muito dado hoje, que não gerava lá atrás. Nós estamos aqui com os nossos celulares ligados, são geradas informações de acelerômetro, deslocamento do celular, informações que você coloca nas suas redes sociais, etc. Então, a gente fala que o ambiente hoje é Big Data, né? Big Data, né? É um ambiente de muitos dados. Então, assim, eu preciso de ferramentas mais robustas para analisar, porque o cérebro humano já não dá conta. O cérebro do médico já não dá conta, falando especificamente da medicina, mas o cérebro do humano já não dá conta. E aí você começa a entender, Wendel, por que eu falei que todas as profissões vão beber dessa água da inteligência artificial, porque está todo mundo gerando muito dado. Na medicina são gerados trilhões de dados, há uma expectativa de exabytes, que eu vi recentemente. Tá? Então, hoje, a gente está falando de um nível, de uma quantidade de informação gerada que o cérebro humano não consegue mais processar. Então, eu preciso de ferramentas espertas para me ajudar na tomada de decisão. A tomada de decisão permanece sendo humana, é óbvio, mas eu preciso ter ferramentas espertas para trabalhar. Por exemplo, eu tenho um paciente com 40 sintomas possíveis. Só para você ter uma ideia, na medicina, só para antes de passar a palavra, Wendel, na medicina a gente tem hoje em torno, vamos colocar aí, de 800 sintomas, 800 a 1.000 sintomas, que perfazem um total de ali, vamos colocar 50 mil doenças, porque todo dia chega doença nova. Então, cada vez mais está impraticável para o cérebro médico reservar aquela quantidade de informação. Então, ele precisa de ferramentas espertas. Mas não é só para o cérebro médico, não. Todo mundo. Tá? Fala aí, Wendel. Não, pedi para você contar aquela história que a UF, hoje, na área da medicina também, eles estão com laboratórios de inteligência artificial, porque os dados, eu lembro que você passou uns dados, por exemplo, de um dermatologista para identificar determinada doença, tem um percentual tanto. A inteligência artificial já tem um percentual muito melhor e talvez esses dados, né, assim, esse computador, essa inteligência artificial já esteja substituindo muitos profissionais, inclusive da área médica, né, Érito? Deixa eu antes de passar a palavra para a Eunice, você quer perguntar antes ou quer que eu responda depois? Porque, na verdade, assim, eu vejo não só por ser multidisciplinar, mas por trazer tantas informações importantes sobre uma perspectiva para os nossos alunos, para os seus pais e para quem está aqui, no final das contas, a gente está verticalizando em cima da inteligência artificial através da sua informação sobre literacia digital. E você ia dizer para a gente duas coisas que você acha fundamentais. Então, é só para não esquecer de dizer a segunda. Eu falei vou colocar. Bom, a primeira coisa que eu acho é que a gente tem um problema, né, com relação à inteligência artificial, que é o seguinte, que é, né, em última análise, é matemática mais computação. Só que a gente tem no Brasil o maior preconceito com relação à matemática. Então, a matemática ela é muito mais um meio para você passar no vestibular do que uma ferramenta para resolver problema, por exemplo.
Então, hoje, eu não sei a experiência de vocês, aí eu acho que até é uma coisa boa para vocês compartilharem depois, né? Mas eu pego muito aluno que a matemática para ele ali foi, poxa, talvez muitas das vezes ele fale assim, nossa, matemática para mim, graças a Deus, meu negócio é a história. Ele coloca essas coisas como antagônicas. E aí isso cria para a gente um problema, porque as pessoas acham que elas vivem em caixas. Então, existe a caixa da saúde, a caixa da... E aí, quando você estuda inteligência artificial, o que menos ocorre é a caixa. Só para você ter uma ideia, em 1960 e alguma coisa, um cara chamado Robert Sokal, ele começou a estudar insetos. Então, estou falando de um biólogo, certo? Para ser mais honesto, de um entomólogo. Então, ele é entomólogo. E ele tinha um problema lá para resolver, que era o seguinte, como é que eu faço a classificação dos meus insetos? Eu sei que uma barata não é igual a um gafanhoto, que não é igual a um mosquito, que a gente sabe que são diferentes. Mas eu queria agrupar segundo algumas características. E ele desenvolveu um método, né, chamado método hierárquico, né, método Sokal, para fazer isso. Então, ele estuda modelos matemáticos, ele desenvolve, tem um livro chamado Taxonomia das Espécies. É um clássico desse cara, de um entomólogo. Então, assim, uma parte importante da inteligência artificial veio de um biólogo, não veio de um matemático, veio de um cara que tinha conhecimento óbvio de matemática e de computação, mas veio da biologia. E, pasmem, esse cara, quando faz isso, ele vai trabalhar com o governo americano, ele vai trabalhar na CIA. Você fala assim, Érico, como é que um cara que é biólogo vai trabalhar na CIA? Bom, ele vai ficar um tempo trabalhando lá e todo o trabalho que ele produz é confidencial, ninguém sabe. Aí você fala assim, Érico, mas com o que ele vai trabalhar? Ele começa biólogo e ele termina historiador. Aí você fala assim, Érico, mentira. Como é que o cara começou biólogo e Ué, o trabalho dele foi classificar espécies de inseto. O pessoal da CIA falou o seguinte, olha só, o governo americano, vou chamar assim, o governo americano falou assim, olha, seu trabalho é muito importante, só que eu quero que, em vez de você classificar insetos, eu quero que você classifique pessoas, povos. Naquela época, o governo americano tinha feito coleta de sangue de vários países. Então, eles queriam analisar traços genéticos e fazer agrupamentos de pessoas para saber como é que se deu a migração dos povos. A parte triste é que esse material está todo sigiloso até hoje e tal. Então, assim, ele não publicou muito sobre isso. Por isso você vai ver, eu nunca ouvi falar desse trabalho. Nem vai ouvir, porque boa parte da literatura de inteligência artificial está sigilosa, tá, galera? Então, assim, a gente sabe bastante coisa, mas teve gente que morreu e não publicou nada, né? Então, essa é uma outra coisa importante. Mas qual é o raciocínio aqui? Eu não preciso ficar trabalhando com aquilo a vida inteira. Aliás, esse talvez venha um pouco, né, daquele do Zygmunt Bauman lá, né, das relações líquidas, né? Infelizmente, se as relações são líquidas, parece que os trabalhos também são, tá? Essa é a parte perversa do capitalismo. Então, você pode estar trabalhando num trabalho amanhã e esse trabalho deixar de existir. Ou você ter que ser mandado embora. Cara, o coronavírus está dizendo isso aí para você. E isso pode ser uma constante. É uma parte pessimista que eu estou falando, mas, por outro lado, eu quero que você entenda isso como uma janela de oportunidade. Então, não entra na depressão, entra como uma oportunidade para você falar, olha, cara, eu vou continuar estudando. Porque uma coisa eu vou te falar, estudar é para sempre. O que você vai estudar, depois você me diz, eu vou aprender com você, mas você vai estudar para sempre. Não é mais o modelo que eu aprendi, onde eu fazia 4 anos de faculdade, eu estava preparado para o mundo, para a vida. Não estou mais, não estou. Tem meia vida do conhecimento. As coisas mudam. Tá? Então, hoje, aprender literacia digital, mexer nas redes sociais. Então, hoje, a gente tem um trabalho muito mais ativo do que passivo. Não, vou esperar o conhecimento vir. Não espera o conhecimento vir, vai atrás. E o conhecimento está todo aí. É só você começar a ler, tá? E aí, uma outra coisa, aí só para não esquecer o que a Eunice falou. Como é que a gente faz isso, Érico, de uma maneira legal? Gestão do seu tempo. Tem jeito. Então, você que quer ficar estudando 8, 9, 10 horas por dia, lamento dizer, amigo, isso é um problema, tá? Você fica ansioso, fica deprimido. Já cansei de ver gente que vai fazer a prova, chega na hora, a gente chamava isso lá na Marinha de colar as placas. Lembra, Wendel? Você cola as placas. Por que você cola as placas? Cara, você não sabe o que fazer, você sabe tanta coisa que você, às vezes, quer brigar com a questão. Eu não estou dizendo que você não estudar, não, pelo amor de Deus.
mas eu estou dizendo para você ser sensato. Então, você precisa ter um tempo de lazer. Eu preciso te lembrar que teu cérebro, diariamente, ele passa por um processo muito importante. Eu não sei se você já percebeu, mas em 24 horas, muita coisa aconteceu com você. Hoje você fez uma live, mas você almoçou, você fez muita coisa. E chega um momento que o paciente, que a pessoa vai dormir. E o teu cérebro tem que selecionar o que é importante. Então, você tem que dormir bem. Dormir mal atrapalha. Ayrton, então quantas horas? Cara, a gente como médico fala aí, 7, 8 horas por dia. Estou dormindo 4, estou virando noite estudando. Você não está sendo produtivo, cara. Vai para a aula, presta atenção, tá? Tenta extrair o máximo daquela aula, faz as suas anotações, cada um tem o seu modelo. O que não dá é você também não ter um tempo para o seu lazer. Não é o dia inteiro, óbvio que não é. Mas não dá para você fazer isso, cara. Ah, mas tem gente que acha. Eu, na minha época, eu via colegas, que eu fiz vestibular com vocês, via colegas que sabiam fazer muito mais exercícios que eu, muito mais. Muito, muito mais. Ah, não, mas esse exercício aqui caiu no IME em 1982, aí o cara... Mas essas vezes não cai na tua prova, amigo. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, cara, mas às vezes a tua sanidade mental é muito mais importante. Eu trato o paciente assim todo dia. Todo dia vem um paciente, está ansioso, está deprimido, ele está com muita coisa. Aí chega esse paciente, ou chega essa pessoa, se for um aluno, ele chega na hora da prova e ele não consegue fazer. Agora, por outro lado, eu estou dizendo para você estudar muito, mas não estudar demais. Então, para isso, você tem orientador pedagógico, você pode conversar com os teus professores, bater um papo, sente a experiência de quem já viveu aquilo, amigo. Então, você me perguntar, Érico, por que muitos concursos você não passou? Faltou esse trabalho de back-end, de ter uma pessoa ali, entendeu? Porque quando você vai ali, né, escoteiro, sozinho, Capitão América, o herói sem capa, é mais difícil. Agora, ouve o que as pessoas já falaram. Ou você tem um curso, o cara chega para você e fala assim, olha, esse tipo de questão aqui, cara, já caiu nas últimas 8 edições, questões sobre esse tema. Você vai deixar de estudar isso? Vai, amigo. Se caiu mais movimento retilíneo, o movimento harmônico que relatividade, cara, eu vou estudar movimento retilíneo. Não quer dizer que eu não vou dar uma passada em relatividade, mas se meu tempo é curto, eu tenho que otimizar. Entendeu? A palavra aqui, otimizar, é fundamental. Otimização do tempo, gestão do tempo. Tá? Vai, Wendel, manda aí. Érico, parece que a ansiedade é quase que um mal do século, né? É um mal geracional. E no PRW não é diferente. Nós temos muitos alunos assim que do colégio regular, que ficam ansiosos perto da prova, sabe? Os alunos de vestibular. Ano passado nós tivemos uma aluna, cara, que teve uma crise reversiva, não sei se eu estou falando o nome certo, sabe? Convulsionou por algumas horas. Conversiva. Obrigado. Obrigado. E a gente implantou lá a meditação, a gente conversa com os meninos, mas é uma ansiedade, sobretudo, de achar que o tempo vai acabar, de que o Enem é o final da estrada, né? De que não passar naquela prova é o fim do caminho. Então, assim, já que você começou essa conversa, estou emocionado aqui, já que você começou essa conversa falando das suas derrotas, né, das dificuldades, de quantos concursos que você fez e não passou, né? E aí você vê um menino ali de 16 anos achando que a vida vai acabar. Eu queria, assim, que você... Deixa eu contar uma história que é legal. Eu falei para vocês que eu fiquei... Se eu falar para os meninos uma coisa legal, né? Às vezes a gente tem um sonho, né? Né? Então as pessoas... O sonho eu acho um negócio bem legal, porque ele te motiva. Mas 2 coisas em relação ao sonho. A primeira é que o sonho, na minha visão, tá? Ele precisa ser viável. Então, não coloquem objetivos inatingíveis, inviáveis. É como se eu chegasse aqui e falasse, amanhã, eu que tenho 1,65, eu vou treinar muito e eu vou estar enterrando no basquete. Porque meu sonho é esse. Não é viável, amigo, esquece. Seja racional. Então, isso a gente vê demais. Pessoas igual a mim, querendo enterrar. Não vai enterrar, amigo, lamento dizer. Agora, por outro lado, aquilo que você pensa que é teu sonho, etc., fica aberto, porque o sonho é plástico.
Olha que eu vou te contar essa história. Eu falei que eu fiz prova para o Colégio Naval, eu fiz 3 vezes essa prova, tá? Só para você ter uma ideia, o Colégio Naval gostava de fazer questões do tipo, se você fizer 7 elevado a 40.500, dividir isso por 5, qual é o resto? Era esse tipo de questão que caía lá. E, assim, eram questões muito pesadas para quem exigia só a 8ª série. É óbvio, eram questões macetadas. Você tinha que ter professor que te desse o caminho das pedras, senão você não vai. Só que eu 3 vezes tentei essa prova e não consegui, e aquilo ali me decepcionou. Mas eu fui para frente. Quando você vai para frente, toca para frente, a coisa vem. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava fazendo matemática, uma mulher neurocientista foi lá conversar com uma professora minha, e aí essa professora conversou comigo e falou, ela precisa de alguém para dar aula particular para o filho dela. O filho dela vai fazer prova para o Colégio Naval. Então, olha só, olha a minha vida, né? Você vai olhar e fala assim, eu não passei na prova, mas depois eu estava dando treinamento para um aluno para o Colégio Naval. E essa história me foi muito emocionante como professor, porque foi um desafio duplo. Porque eu peguei um aluno que ele não queria estudar. Na verdade, eu perguntei a ele o que ele gosta de fazer, ele falou, Hélito, eu gosto de jogar CS o dia inteiro, CS, Counter-Strike. E aí você vai falar assim, cara, não tem o que eu fazer. Como é que o cara gosta de jogar CS o dia inteiro? Como é que eu vou fazer ele estudar matemática, então? Né? E o pior, na escola ele era tido como burro, não sei o quê. Eu falei, eu tenho um desafio, né? E aí, assim, a vida te leva por esses caminhos. Eu tinha que preparar um cara para o Colégio Naval, mas tinha que fazer milagre, né? Porque o cara pertencia a clã de CS, né? Então, imagina, Hélito, meu negócio é CS. Se você não falar outra coisa... E o que eu fiz na primeira semana foi estudar CS. Então, quando eu digo que você vai estudar seu aluno também. E eu estava aprendendo. Falei, como é que dá essas coisas aí? Não sei o quê, papapá. E eu já fiz isso com vários jogos. Meus alunos mais atuais, eles me dão aula de LOL, porque eu não sei jogar, mas eles me ensinam. Então eu estudei CS e nas primeiras aulas eu fui falar com eles sobre CS. Mas tudo que ele falava de CS, eu falava, mas qual é a probabilidade de você matar um cara estando aí? O cara, probabilidade? Eu falei, isso é matemática, pô. Se você ficar escondido nesse barril, qual a probabilidade do cara te achar? E a aula começou a fluir nessa linha. E aí o cara falou, mas essa matemática é legal. E aí, assim, eu dava muita aula para ele, muita aula mesmo. E assim, ele daqui a pouco estava estudando sozinho, porque ele tinha interesse. Então, quando você tem interesse, a motivação é o terceiro item que a Eunice quis me lembrar. Se você não está motivado, amigo, não vai. Não é a motivação na paranoia, mas você querer aquilo ali. Então, tem que ter paciência. Não passei ano passado. Aí o cara, no outro ano, ele está sem saco, ele vai, vou assistir as mesmas aulas. Motivação, amigo. E esse garoto começou a estar motivado. E aí aquilo ali mudou o jogo, porque daqui a pouco, as minhas áreas que eram chatas, o cara, que horas tu vai chegar? Vambora, que horas tu vai chegar? Eu quero, probabilidade. E aí, daqui a pouco, o cara viu, a gente estava vendo CS, estava ouvindo música, estava fazendo um monte de outras coisas, tá? O saldo naquele ano, foi muito legal. Falei que ele era chamado de burro no colégio, e várias pessoas, quando ele falou que ia fazer a prova do Colégio Naval, ficaram, vai fazer a prova você, burro pra caramba, tal. E ele foi o único que passou na primeira fase. Só dele ter passado na primeira fase, a escola parou, falou, aquele maluco ali passou, mano, como é que eu não passei? Olha o quanto você pode. Agora, se você ficar ouvindo o que os outros falam para você, amigo, aí você não vai, não. Aquela história do caracol que sobe a parede, sobe, tem vários outros subindo, todo mundo cai, só sobra ele. Aí vão perguntar, você conseguiu subir até o teto, o que aconteceu? Todo mundo achou que você ia cair. Ele falou, eu sou surdo, por isso que eu não... Então, assim, quando você deixa de ouvir o outro, essas coisas negativas, entendeu? Então, nós estamos vivendo um período muito difícil. Agora, tem muita coisa negativa rolando. Cara, pega as coisas negativas, escuta, mas, cara, pensa como é que você pode fazer diferente, como é que você pode ajudar os outros. Tem vários projetos aí super legais, transforma em positiva, ânimo, motivação. Tem gente que está assim, o Enem acabou para mim. Enem acabou porque agora eu estou fazendo aula online, não tenho mais disciplina. Ânimo, amigo, é o ânimo. Esforço, não tem vitória sem esforço. Então, assim, você fala assim, Hélito, você é inteligente? Cara, eu nunca vou te dar uma história importante. Já fiz várias coisas, como o Wendel falou, mas eu nunca estive em um lugar onde eu considerasse que eu era o melhor das pessoas que estavam ali. Eu só queria uma coisa, eu só queria estar no meio dos bons. Isso é mais importante. Tá? Não é o melhor CR que se dá bem.
Quem se dá bem é quem é bom e tem bom relacionamento, a galera gosta, etc. Ninguém gosta de um cavalo. Ah, mas é super inteligente. Beleza, é um cavalo super inteligente, mas ninguém curte. Tá? Então, assim, ânimo, motivação é importante. Tá? E para com esse negócio de viver para ganhar nota. Tá? Antes de falar nisso, Wendel, pergunta aí que eu vou emendar isso nessa resposta. Não, é falar assim que a gente já está com 55 minutos e nós temos algumas perguntas aí, Érito. Vou só responder, falar uma última coisa e a gente pergunta. Né, até o infinito aí. Não, claro, eu não tenho pressa. Estou aqui, estou tranquilo. Se os alunos não estiverem reclamando, estiverem cansados, eu estou tranquilo. Mas só vou falar uma última coisa aqui para os alunos, para aquele aluno que curte muito nota, tá? Aquele paranoico da nota, né? Vou te falar uma coisa, um estudo que saiu muito, que eu gosto muito, né? As pessoas seguiram as maiores notas das universidades, os maiores CS, que é aquela pessoa que acha que ele tem que ser o melhor em tudo, tem as maiores notas. Essas pessoas perguntaram assim, quem é que ganha os cargos de liderança, de destaque nas empresas, etc. Por incrível que pareça, não era quem tinha a maior nota. Opa, porra, só tiro 5, também não é você. Tá? Quem é? É aquele cara que é bom aluno, que tira o seu 8, o seu 9, mas ele é gente boa, a galera curte estar perto. Esse cara se dá bem. É o cara que é inteligente, é esforçado, mas ele não está preocupado com ser melhor que o outro. Ele já é uma boa pessoa, então ele está satisfeito com isso. E essas pessoas, as empresas gostam de colocar na liderança. Volta e meia, elas vão colocar um cara lá, mas assim, tem mais chance você, que é um cara motivado, estudioso, que tem um bom relacionamento social. A isso a gente dá o nome de inteligência emocional. Vamos falar para as perguntas, então, Wendel, para ver o que a galera está falando aí. Só uma observação, Hérito, eu fui falar assim para você correr, quase apanhei aqui. Tem mãe aí, a Marta. Aí, é verdade, é isso aí. Ainda bem que eu não tenho pressa, Estou tranquilo aqui com vocês. Mas deixa eu ouvir as perguntas, acho que vai ser legal. Vai ser legal. Tá? Pede para o menino ir colocando e eu vou respondendo. Enquanto isso, não apareceu ainda não. Enquanto apareceu isso, eu vou falar. Na tela, ó. Mas apareceu. Deixa eu botar aqui. Diga. Posso falar rapidinho? Ele falou duas coisas que são muito importantes, assim, na minha vida mesmo, né? Essa questão do esforço, sabe, Érito? Do esforço e do sonho, sabe? Assim, um aluno me disse algum tempo atrás, ele falou assim para mim, ele estava, na verdade, na formatura, vários alunos já sabem dessa história, eu sempre conto isso. Na verdade, eu não sabia disso, tá? Ele que me falou, Ele falando dos professores, né? Falando assim do Érico, da Eunícia, do professor Wendel. Aí chegou no professor PR. Aí ele falou assim, o professor PR não é o mais inteligente, mas é o mais esforçado. Aquilo ficou para mim, Érico, e é verdade. E o sonho que você falou, né? Hoje o PRW é um sonho sendo realizado, sabe? Então, acho que é por isso que a gente luta pelo sonho, né? E quer fazer bem feito. E essas pessoas que estão aqui com a gente acabam percebendo todo esse esforço, a nossa dedicação na realização de um sonho, sabe? Então, era só isso que eu queria te falar, porque você falou isso... Paulo, entendeu? Vou te falar, Paulo, essa é uma das coisas que eu acho, assim, de ser professor, é uma das coisas, assim, que não tem preço. A gente sente essas coisas... Cara, não tem jeito. Só quem é professor sente. O aluno pode. Hoje em dia, professor é uma profissão desvalorizada. Mas, às vezes, as pessoas não entendem por que as pessoas querem ser professor. Porque eu sou médico. Mas, cara, por que você não largou de dar aula? Porque existem essas coisas, Paulo, que você falou aí, que você não tem preço. Não tem preço. Não está à venda. São coisas que você vai viver, você vai falar para o seu filho, ele vai falar, caraca, pai, eu tenho o maior orgulho de você. Entendeu? E assim, por quê? Porque você muda a vida das pessoas. Então, o que eu digo para as pessoas sempre é o seguinte, se você está pensando em fazer medicina por dinheiro, ou está pensando em fazer qualquer coisa na sua vida por dinheiro, eu vou te dizer que isso não é bom, não. Mas, assim, pense em fazer alguma coisa para mudar a vida dos outros, para mudar a vida das pessoas. Você pode fazer isso sendo médico, sendo advogado, faça a diferença. Porque quando você faz a diferença, eu lamento te dizer, boa parte das pessoas fazem a diferença, o dinheiro vem. O dinheiro vai vir, você vai ser bem-sucedido. Mas vem uma outra coisa que vale muito mais que o Paulo está trazendo aí, que é o reconhecimento,
Isso é importante para a gente também. Pô, as pessoas veem você como uma pessoa bacana, que muda a vida, ajuda a mudar, né? Porque a mudança é sua, mas contribui para a mudança, entendeu? Deixa eu só responder, Paula, a pergunta da Rebeca, senão eu vou esquecer. Ela me perguntou quantas horas eu tenho que estudar por dia. Ô, Rebeca, eu vou te falar uma coisa, para aproveitar bem os estudos. Bom, primeiro que as pessoas têm rotinas de estudos diferentes, tá? O que eu peço? Se você consegue estudar aquela matéria daquele dia em 4 horas, mais um pouco em casa, né? A aula do curso de 4 horas, mais um pouco em casa, ok. Para mim, a questão maior é você ter um tempo para você inserir, além dos teus estudos, que devem ser intensos, atividade de lazer, exercício físico, e toda vez que você estiver sentado, a cada 45 minutos, dá uma espreguiçada, uma levantada, aquela coisa assim, sabe qual é? Tá? Tenta fazer isso. Comer bem, beber bastante água, comer bem, fruta, verdura, manter uma interação social com a família, tá certo? Essas coisas são mais importantes do que o número de horas, porque o número de horas pode variar. Pode ser que um dia você estudou só 4, mas você não estava se sentindo tão bem, etc. Mas, assim, são várias, a quantidade de horas tem que ser grande, não é pequena, mas eu preciso que você... Eu sugiro que você tenha um tempo para as outras coisas. Então, terminou de estudar de 8 a meio-dia, consigo ir ali antes do almoço, fazer uma atividade física, uma corridinha, legal, vai fazer. Érico, almocei, vou dar uma descansadinha, volto a estudar, à noite vou encontrar minha namorada, ficar um período, não vou dormir muito tarde, é claro, né? Não vou dormir. Monta isso, monta uma rotina legal para você, entendeu? Monta uma rotina que você tem a tua família, explica para a tua família que você está em ano de vestibular, bate um papo para as pessoas entenderem, entendeu? Não ceda às pressões, conversa, entendeu? É isso. Então, acho que essa média. Fala, Paulo, quer falar alguma coisa? Não, essa questão, quando você falou assim, faça alguma coisa para que ajude outras pessoas, sabe? Então, assim, tanto eu quanto o Wendel, quando a gente pensou na criação do PRW, na essência do PRW, é uma coisa que a gente gosta de falar sempre, sabe, Hélio? O PRW é para sempre, o PRW é para Petrópolis, sabe? Então, assim, a gente está construindo uma escola, assim, para a comunidade, para a população, sabe? Uma coisa bacana que vai ficar para sempre aqui. Então, mais uma coisa que você falou que tem tudo a ver com o que a gente pensa, entendeu? E tem outras perguntas aqui que a gente vai colocar para você aqui, para você... Pode ir falando aí. Pergunta para o Hélio, sabendo que a inteligência computacional permite tomar decisões muito mais eficientes do que o ser humano, qual o papel dos médicos da sociedade do futuro? Excelente pergunta, Francisco. Muito obrigado aí, meu camarada. Olha, rapaz, eu publiquei um artigo recentemente, depois posso até mandar para o Wendel, no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e o título do artigo era assim, quem corre é o cavalo, você precisa ser jockey. Então, se você perguntar o que eu acho da inteligência artificial, ela vai te permitir fazer muitas coisas melhor do que o ser humano. Eu, por exemplo, fico muito feliz quando eu coloco minha máquina de lavar, eu boto a minha roupa lá e sai lavada. Não brigo com a máquina. Mas eu sou jockey, não é isso ou não? Então, o papel do médico vai ser um papel de utilizar para mim, a inteligência artificial não substitui o médico, mas o médico com inteligência artificial, ele vai ter uma vantagem comparativa em relação a quem não tem. Tá? Então, a profissão da medicina, eu vejo dessa forma, é uma ferramenta adicional, tá? Ela não vai substituir o médico, pelo menos eu não acredito isso no curto, médio prazo. Tá? Até porque... eu não falei aqui, né? Mas a inteligência artificial tem problemas e é por isso que a gente precisa ser jockey, tá? Então, hoje, há pessoas, por exemplo, utilizando ferramentas de inteligência artificial para saber se uma pessoa, por exemplo, é gay ou não. Tem um artigo publicado sobre isso, inclusive. Então, olha o nível que a gente chegou, tá? O pior é que, assim, a taxa de acerto da ferramenta com inteligência artificial é elevadíssima, tá? 91% quando você tem 5 fotos em alguns casos. Então, assim, a inteligência artificial vem pesada, mas é preciso, fundamentalmente, que a gente se aproprie dessa ferramenta e possa usá-la de maneira sábia, porque senão a gente vai se autodestruir. E aí o Stephen Hawking, né, antes de falar isso, de morrer, falava isso. Tá? Eunice, fala pra gente aí. Eu tenho uma pergunta também, eu não sei se tem outras pessoas, mas eu estou bem assim, interessada. Vou responder com a pergunta do Fábio, ele perguntou quais as características de um bom professor para você. Tá, isso vai casar direitinho,
Porque, assim, nós estamos numa sociedade, nesse momento, você mencionou, uma sociedade extremamente ansiosa, né? E, além da ansiedade, o próprio desenvolvimento, a própria mudança nessa sociedade gerou adolescentes e mesmo adultos, jovens, com menos iniciativa. O tempo inteiro você falou, eu estava estudando. Você lá com 16, com 17, estava estudando, estava na Marinha, estava no Exército, estava estudando. E nós, sem colocar nenhuma responsabilidade, nem nas escolas, nem nas famílias, nem individualmente nas personalidades, temos, de fato, de lidar com uma geração que é mais acomodada. E você falou do risco da acomodação. Então, num quadro como esse, as suas grandes dicas, as suas grandes pistas tocam menos na questão do conteúdo, mas naquilo que você falou da inteligência emocional. Como a gente vira o jogo? Pergunta difícil. Olha só, deixa eu falar uma coisa. A primeira coisa que eu acho é que essa geração ela é muito melhor que a nossa no sentido de ter as ferramentas. Então, eu queria ter tido acesso, por exemplo, na minha dissertação lá atrás, às ferramentas do Google. Só para você ter uma ideia, eu fiz a minha pesquisa toda fazendo, aí, muitas das vezes, pedindo coisas na biblioteca lá fora, tinha que pagar, era um tal de um comute lá no FRJ, era uma loucura. Então, hoje, tem as ferramentas já aí. Ontem eu dei uma aula para os meus alunos e eu peguei para os alunos e falei o seguinte, olha só, isso na minha época eu não fazia, eu não tinha essa aula. Eu peguei um PDF com um artigo original daquela técnica para o cara ler. Então, você pega o original, no PDF, você não vai ler o érito. Você pode, hoje, se você quiser aprender determinado tema, você pode ler o original, sobre qualquer coisa. Então, Érito, quem inventou os logaritmos? Os logaritmos é de 1614. Se você quiser pegar essa referência lá do John Napier, né? O livro dele é Mirifici Logarithmorum Canus Descriptus. Se quiser pegar isso hoje, botar na internet e ler em latim e olhar os caracteres matemáticos lá, você pode. Agora, ninguém vai fazer isso por você. Esse que é o grande detalhe da nossa geração. Eu tinha que ter iniciativa. Por quê? Porque, cara, não sobrava mais nada. Hoje, a iniciativa, vocês também têm que ter, mas vocês têm a vantagem. A vantagem que eu não tinha, o acesso ao conhecimento de qualidade, só depende de você. E aí as pessoas me perguntam, Érito, eu vejo muita gente hoje que gasta um tempo enorme nas redes sociais com coisa improdutiva, que não gera conhecimento, não agrega valor. Aí você fala assim, pô, Érito, mas eu gosto da rede social. Eu não estou dizendo para você não fazer, mas não dá, porque muitas vezes a gente pega alguém que ele está lá, recebe uma mensagem no celular, onde ele está 6 horas na frente do Facebook, do WhatsApp, etc. Cara, lamento dizer, se você não está ganhando dinheiro com isso, e é uma frase, não está valendo a pena. Na rede social, se você não está ganhando dinheiro com o produto é você. Então, assim, eu não recomendo, que estou dizendo aqui que você deve ser um cara que não vê televisão, eu vejo televisão, mas meu tempo ele é muito precioso. Então, assim, eu tenho tempo que, cara, todo dia eu falo, cara, pelo menos 3 a 4 horas por dia eu vou estudar alguma coisa. Então, assim, esses dias eu estava estudando meditação, que vocês falaram aí, eu estou terminando uma apostila de meditação. Eu falo assim, Érito, mas por quê? Porque sem isso eu já vi que as pessoas não andam. Então, assim, é importante. Tá? Você vai estudar todo dia. Tá? Agora, você precisa ter teu lazer. Se a rede social te diverte, ok. Agora, pessoal, não esperem. A iniciativa, como a Eunice colocou, ela é fundamental. Tá? Então, se você vai estar pensando, vocês são a geração que vão ter empresas. Na minha época, eu não pensava em ter uma empresa, eu precisava de ser empregado. A geração de vocês é a geração que cria. Agora, só cria quem tem iniciativa, quem se esforça. Ninguém cria parado. Não existe criação parada. Até a teoria da geração espontânea, que acreditava lá atrás, geração parada, os caras derrubaram. Não tem, você não gera nada parado, não tem como. Tá? Vocês estudaram lá atrás, né, aquela coisa da biogênese. Isso vale aqui. Se você quer ganhar alguma coisa, ganhar conhecimento, você tem que investir tempo. Não tem jeito. Não se ganha conhecimento sem ler, sem estudar. Não tá. É muito mais fácil você, obviamente, esperar o conhecimento vir. Olha que coisa interessante. Hoje, a gente está falando de coronavírus. Hoje, você, aluno,
pode ler os principais artigos que estão disponíveis aí sobre o assunto e vir discutir comigo, sem ser médico. Por quê? Primeiro, porque eu acredito em você. Você tem plena condição de ler um artigo. Tá? Segundo, porque isso é possível porque as coisas estão disponíveis. Então, faça o seu aprendizado. O aluno ele é senhor do aprendizado. A gente aprende com vocês e a gente dá alguns caminhos, caminho das pedras. Mas quem percorre é o aluno. Sem iniciativa, sem esforço, a gente não chega. Tá? Pode parecer aquele papo de pai velho, né? Da gente que fala velho, você acha que eu estou ficando velho porque eu estou fazendo essas coisas? Mas, cara, isso é um fato. Eu nunca vi ninguém conseguir nada parado. Nunca vi. Entendeu? Nunca vi. E assim, eu conheço histórias maravilhosas de pessoas. E aí você fala assim, eu preciso estudar para ser bem-sucedido? Cara, estudar é legal. Mas vai ter gente que vai ser bem-sucedido porque se esforça muito e trilha outros caminhos. A universidade, ela por si só, não é um caminho de sucesso. Eu preciso me esforçar também. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele começou a fazer direito, largou direito e virou um empresário, o Wendel conhece, vendendo etiquetas que você via na Bíblia. Ele patenteou isso e hoje é um cara rico. Então, entende? O caminho não é único, você não precisa ir pelo meu, pelo do Paulo, pela da Eunice, mas, assim, há caminhos diferentes. Mas eu nunca vi ninguém que trilhou alguma coisa bacana sem esforço, sem iniciativa. Isso não dá. Tá? Isso aí, o Einstein dizia que a imaginação é melhor do que o conhecimento. Né? Na física, eu digo para você, podendo parafrasear ele, que a iniciativa e o esforço é melhor, é tão bom, não vou dizer que melhor, mas é tão bom quanto o conhecimento, tão importante quanto. Tá? Qual linguagem de programação você indicaria aprender primeiro? Meu amigo, você vive na sociedade feliz. Linguagem de programação fácil, Python, para qualquer um. Ayrton, mas C é mais rápido. Ok, amigo, mas começa com Python porque é mais fácil. Depois que você aprende o mais fácil, você vai para o mais difícil. É a ordem natural das coisas. Começo, né? Primeiro a engatinhar para andar. Então, vocês já podem aprender Python aí na 5ª série, 6ª série. Pode. Eu dei aula particular um tempo para umas meninas que estavam agora no 6º ano. Eu sou velho, né? A 5ª série, né? O Edelbu que a gente falava. Né? No 6º ano, eu estava ensinando para elas Python. Mas por que elas têm condição de aprender? Porque vocês são a geração onde o conhecimento está aí. Vocês aprendem a mexer no celular muito mais cedo. Então, a gente pegou um celular lá atrás, que era o Nokia tijolão. Olha que baixaria. Se você tivesse passado a pandemia com esse Nokia tijolão que a gente viveu, você não ia aguentar, não. Você não ia aguentar. A gente tinha que entrar num negócio que era internet de escada. Tinha um barulho horrível. Cara, era o mundo que a gente viveu. Você é melhor que a gente. Sem iniciativa, não vai, tá? Agora, tem paciência, vou dizer para os alunos, tenha paciência com as pessoas, que às vezes as pessoas não entendem que você está num ano de vestibular. Tenha paciência, não leva para o coração, não. Pô, minha mãe falou não sei o quê. Conversa com ela depois, papapá. Tem paciência, porque você tem uma dedicação grande, né? Então, às vezes, a pessoa não entende. Pô, ele não foi para a festa para ficar estudando. Beleza, você entendeu que era legal não ir, é isso aí mesmo, pede desculpa e por aí vai. Mas tem paciência que as pessoas falam muitas vezes, não cai nas fofocas, a fofoca é uma desgraça, não cai nisso não, tá? Eu tenho certeza que vocês vão seguir para frente, tá? Mais alguma? Pode mandar aí. Perguntaram sobre o seu programa no início da live. Tá, beleza. O Wendel vai passar para a gente. A gente fez nesse período de pandemia, né? Eu dou aula na Rural, falei aqui para vocês, e juntei, né, com os colegas que eu tinha uma afinidade, mas não conhecia pessoalmente. Olha essa coisa da inteligência emocional aí de novo. Já conhecia e a gente começou a trocar figurinha. Eles também trabalham com inteligência artificial. A gente, vamos montar uma ferramenta. E aí a gente começou e a coisa tá assim, eu estou trabalhando muito numa coisa que eu nem esperava, né? E aí a gente colocou para jogo aí uma ferramenta onde você coloca os sintomas da pessoa e a ferramenta retorna aquilo que você vai aprender lá no seu 2º ano do ensino médio ou 3º, que é uma probabilidade. Olha como é que esse conceito é importante. Aliás, é um dos conceitos que eu acho mais importante na parte de matemática, tá? Eu acho que a vida é probabilística, né? Tinha um médico que dizia, no século passado, que a medicina é a arte da incerteza e ciência da probabilidade, né? Então, toma ou não cloroquina? Depende. Qual a probabilidade, né? Qual a probabilidade de acontecer? Esse é um debate aí. Bom, mas voltando, o cara coloca os sintomas lá,
e a ferramenta diz qual é a probabilidade de você ter coronavírus. O bacana é que quando a gente tem visto, quando a probabilidade é alta, o cara praticamente tem coronavírus. Quando ele fala baixa, aí às vezes não. Tá? Então, a gente tem conversado com prefeitos, com prefeituras, na verdade, né, secretarias no interior das prefeituras no Brasil, tal, para divulgar, a ferramenta bem legal, e a gente está montando uma também, que essa está numa fase um pouquinho mais preliminar, que a gente dá diagnóstico de Covid com raio-x, né, com raio-x de tórax, e a gente também está procurando alterações pulmonares também a partir do raio-x da tomografia. Então, você vê um novo momento médico, né? O médico trabalhando com essa parte de computação aplicada, né? Então, a inteligência artificial é isso. Não tem um método só, são vários, né? Mas o que eu posso dizer para você em relação à inteligência artificial, quando você tiver aquela aula de matrizes, de probabilidade, de números complexos, que você não dá muito valor, se prepara que isso aí é a base, nos complexos nem tanto, nos complexos para outra coisa, mas é a base para você estudar a inteligência artificial, principalmente aquilo que a gente chama de álgebra linear, as matrizes, trabalho do Arthur Kahler, do Sylvester, lá, acho que é 1700, né, trabalho antigo. Tá? Então, acho que é importante vocês terem isso. Eu pulei uma pergunta, né? Quais as características de um bom professor? Cara, para mim, um bom professor, ele tem que ser feliz com o que faz. Cara, essa é a primeira coisa. Então, se o cara ele é infeliz no que faz, fala assim, o que você gosta, que você faz isso? Porque me dá prazer, porque eu vou para a aula feliz, entendeu? Isso aí, para mim, eu já vi muito professor de vários estilos, né? Até porque você já percorreu várias formações, várias aulas, já tive muita aula, né? Então, assim, a primeira coisa, os melhores professores que eu tive, eles eram felizes, têm sorriso no rosto no que faz. Tá? Então, se você chega na faculdade, você vai ver aquela pessoa de saco cheio, entendeu? E, geralmente, a aula não é legal. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Tá? Eu acho que vocês vão se tornar professores no futuro. Então, cara, vai fazer se gosta. Né? Professor é uma opção, né? Não é uma necessidade, uma obrigação. Tem que gostar, fazer o que faz. Tá? E a segunda coisa que eu acho é você falar as coisas daquilo que você gosta tanto, que aquilo ali vai sendo natural, você não precisa nem ler slide, entendeu? Você vai bater papo, entendeu? Então, os melhores professores que a gente tem é o cara que está batendo um papo com você de uma coisa que é científica, mas ele gosta tanto do que faz que é um bate-papo, né? E a coisa fica legal, entendeu? E se ele puder inserir, né, as brincadeiras, as risadas, obviamente, tudo dentro do limite, daí da polidez e do respeito, isso aí é um diferencial, tá? Mas, assim, fazer o que gosta, fundamental. Quando você faz o que gosta, amigo, não tem jeito. Isso não é só para ser professor, é para qualquer coisa, entendeu? Então, assim, eu teria jogado futebol. Por quê? Porque eu gosto de jogar. Não era bom, né? Não era bom. Mas, assim, se eu tivesse oportunidade, tivesse tido outras oportunidades. Por quê? Porque eu gosto, entendeu? Gostar é fundamental, aquele negócio da motivação. Se você não está motivado para fazer as coisas, cara, isso atrapalha muito, sabe? A gente vê muitas pessoas muito desmotivadas para a vida, né? Então, assim, isso aí, para a vida, para a profissão, né? Isso não vale, entendeu? Às vezes o cara está indo fazer, olha, a gente vê, né, bastante, às vezes o cara vai fazer uma determinada profissão, porque para agradar a família, para agradar o pai, e aí a gente tem um problema, porque aquele cara vai fazer desmotivado e, no final, vai fazer igual um colega que recentemente terminou medicina, pegou o diploma, deu para o pai, está aqui seu diploma, e foi fazer outra coisa. Então, não precisamos ser infelizes, tá? Mas, por outro lado, assim, é importante você saber o que você quer. Não adianta você chegar para o seu pai e falar assim, o que você vai fazer da vida? Não vou estudar não, pai, eu vou ficar aqui na praia esperando a vida me levar. Não, aí não dá. Então, assim, tenha planos. Eu não vou fazer o que o senhor quer, mas eu sei o que eu quero. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar o que me interessa. Isso é legal, tá? Agora, não adianta você esperar que a vida, alguém vai em algum momento. Cara, até acontece, você às vezes dá uma sorte, sabe? Mas, cara, é improvável. Essa é a frase, entendeu? Então, assim, você esperar as coisas caírem do céu, até pode. Mas se você me perguntar qual é a probabilidade, o sistema vai dizer que é baixa. Tá? O sistema está dizendo aí para você que é baixo. Então, e probabilidade de novo, né? É a palavra que eu mais gosto. A vida é probabilística. Então, se o cara está achando que ele vai vencer sem fazer nada, é improvável, né? Mas algumas pessoas até conseguem, mas não é a maioria. Eu espero que você fique sempre na zona de maior probabilidade, né?
Então, assim, quem passa no vestibular? Quem estuda muito ou quem não estuda? Cara, é provável que quem estude muito. Por quê? Porque a chance de você acertar no Enem com 160 e poucas questões, você gabaritar, é muito improvável, né? Com 4 opções, né? Então, assim, difícil você falar, caramba, olha, eu vou acertar. Não, é improvável você achar que chutando você vai passar. Então, por isso que você estuda, tá? Então, essa é a ideia, de algumas dicas que eu acho fundamental. Você está motivado, etc. Acho que eu passei alguma pergunta aqui. Se eu não tiver... Aí, diga aí. Uma últimazinha. Qual? Aqui. Acho que foi, porque a última que está aqui é do programa. A do Israel Goldoni, do Israel, tem uma pergunta aqui dele. Vamos lá. Você acha que aquela fala, não fui bem nessa prova por conta dessa área do conhecimento, realmente pode ser um problema ou seria um esforço geral mesmo? Bom, de antemão, você precisa se conhecer quando for fazer a prova, né? Então, tem matérias que o aluno vai se dar muito melhor que outras. É natural isso aí. Mas naquilo que você não é bom, você tem que dedicar mais tempo. Entendeu? Não tem jeito. Então, assim, se eu não cai matemática na prova, eu não vou fazer uma prova difícil lá, achando que eu vou chegar lá sem, conhecimento pequeno. Não, você vai ter que dedicar mais tempo àquela disciplina. Aquilo que você já é melhor, você vai estudar, obviamente. Então, de novo, uma questão de otimização do tempo, tá? Quando você não fracassa, eu acho que, assim, a gente fica tentando procurar explicações, etc. É legal ver isso. O problema é quando isso fica como se fosse algo martelando na sua cabeça e um sentimento de culpa, tá? Então, assim, não foi bem, tá fazendo de novo, cara, toca para frente. O insucesso, ele também faz parte do processo de vitória, tá? Então, por exemplo, eu tô abrindo uma empresa agora de benefício, etc. A gente está montando uma empresa. E eu tenho uma história muito trágica de empresa, tá até traumática, porque eu tive um pet shop e meu pet shop faliu. E aí, em vez de eu contar isso triste, eu conto feliz, porque, eu aprendi coisa pra caramba no meu pet shop que faliu. A derrota, ela te ajuda a crescer, se você se apropriar da derrota de fato. Você entrar em depressão, não passei, bababá, aí não dá, tá? Agora, quando você olha a derrota, a reprovação como uma oportunidade, você cresce. Você vai falar, poxa, esse erro aqui eu cometi, não vou cometer de novo. Vou conversar com o professor, vou conversar com o PR, porque na matéria dele eu dei uma rateada, o que faltou? Você se conhecer, né? Aquela frase lá atrás, conhece-te a ti mesmo, né? Eu acho que cai aí como uma luva, se conhece. Eu não tenho como arbitrar sobre tudo a sua vida, mas algumas coisas é você que vai me dizer, e a gente vai estar aberto para escutar, né? Fala assim, poxa, Hélito, olha só, essa matéria eu vou muito bem, mas eu tenho dificuldade na redação. Então, ao invés de fazer 1, 2... quantidade de redações que você faz semana, você vai fazer mais, ou você vai fazer alguma aula de reforço, você vai tirar algumas dúvidas, olha, a minha redação, eu não estou conseguindo usar bem os argumentos de autoridade, as conexões entre os parágrafos são fracas, a minha proposta de intervenção eu não estou sabendo como fazer, tá? Então, assim, as pessoas vão te orientar, etc. Você precisa identificar essas suas deficiências. E aí é o papel do simulado, né? Você faz o simulado também para te ajudar nesse sentido. Mas, assim, cara, não foi bem no simulado, em qualquer prova, procura aprender com o que aconteceu, mas, acima de tudo, para fazer bom uso, tá? Então, as dificuldades fazem parte do processo de vitória. Acredita nisso aí, entendeu? Não estou dizendo que você vai ser um derrotado a vida toda, claro que não. Mas é você utilizar a derrota para seguir para frente, entendeu? Então, isso aí é fundamental. Tá? Nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. Mas a coisa que eu falava do sonho, você tem o seu sonho, mas acredite, o sonho é plástico, você consegue moldar o seu sonho, você consegue obter, ir por outros caminhos, muitas das vezes, etc. Mas é preciso que você se conheça, se veja praticando determinada coisa ou não ceda tanto às pressões. Você tem que, ao final, uma coisa que eu faço, tá? Qualquer concurso, qualquer coisa que eu faço, etc. Cara, eu dei o meu melhor? Dei. Poderia ter sido melhor? Sempre pode. Tá? Mas eu dei o meu melhor. Se eu dei o meu melhor, eu tenho que tirar os aprendizados. Isso aqui eu dei mole nesse tipo de questão, não gerenciei bem o tempo. Essa questão aqui, eu fiquei muito tempo nessa questão, não era para eu ter ficado, porque eu acreditava que ela é fácil. Então, às vezes, o aluno faz isso, né? Chega lá, ele acha que... Eu acho um absurdo eu errar essa questão, porque eu treinei tanto.
e aí ele passa uns 10 minutos da prova só naquela questão, não gerencia bem o tempo. Então, essas coisas fazem parte, mas é importante que vocês se conheçam, né? Se compreendam melhor e discutam com as pessoas. Aí a orientação pedagógica, procura os professores. Cara, o colégio já aprovou muita gente, então, escuta as pessoas mais velhas. Estou dizendo que você vai ter que implantar na sua vida tudo que os outros falam, mas sempre escuta. Alguma coisa dali você conseguirá aproveitar e customizar para a sua vida. Hoje a gente fala de um ensino que a gente chama de ensino personalizado, ensino customizado. Cada aluno é único, cada pessoa é única, entendeu? Então, assim, não adianta eu pensar que, por mais que o PRW tenha uma metodologia, aquela metodologia vai ser 100% para todos, tem variações. Mas como é que eu posso aproveitar e entender, Ayrton, tem cara que é muito mais noturno, que estuda de madrugada e que gosta de dormir até tarde. Essas nuances precisam ser compreendidas. Tá? Então, você precisa se conhecer. Mas lembra, algumas coisas permanecem básicas. Você vai ter que estudar muito, é importante você ter seu horário de lazer e etc. Então, a experiência, aprenda com a experiência. Tá? A experiência dos mais antigos, das pessoas que já passaram por isso, que vai desde os teus professores até alunos, colegas seus, que já passaram. Às vezes o cara te dá uma dica que te serve. Entendeu? Então, isso é importante. Tá? E conversa com as pessoas, sejam abertos. Tá? Chegando a 90 minutos. Eu não tenho pressa, estou tranquilo aqui. Vocês me parem aí quando for necessário. Se tiver mais alguma pergunta, Thomas, aí. Tá? Vamos ouvir, Casão. Tem mais alguma perguntinha aí para gente? Então, Érito, pedi para você fazer o fechamento aí, deixar uma mensagem aí para... Vou deixar uma mensagem para vocês. Tá? Minha última mensagem vai ser uma mensagem na seguinte linha. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é estudem, tá? Não estudem por causa do PRW, não estuda porque o Wendel é legal, o PR como é que o aluno falou para ele, é o super esforçado, não estudem por causa disso, não estudem porque a Eunice é fofa, estudem para você, tá? Estuda para a vida, estuda para ser um bom profissional. Então, para com essa coisa de estudar para fazer prova. Agora você está precisando estudar para fazer prova. Mas não pensa que a vida é isso. A vida é estudar para construir algo melhor, para poder ajudar os outros. Você já viu quanta iniciativa bacana teve nossa distribuição de máscara, que eles estão imprimindo, dá para você ajudar os outros para poder fazer uma do Charles Babbage, mestre da computação, que dizia para a gente que deixe o mundo melhor do que você encontrou. Então, essa é a primeira coisa, tá? E a segunda coisa que eu queria... Obrigado, Micaela, que eu queria dizer para vocês, para terminar, eu queria lembrar uma história de uma pessoa que eu gosto muito, que uma vez eu estava dando aula na faculdade e ela olhou para mim e gravou, isso ficou marcado no coração, acho que ela nem lembra disso hoje e tal. Ela falou assim, Érito, a gente tem que valorizar as pessoas na vida. E prestígio e a amizade é uma coisa que a gente só sabe que tem quando precisa. Então, eu sou muito grato ter ouvido essa frase do professor Wendel uma vez na minha vida. Eu falo isso para os meus alunos até hoje, eu acho que ele não sabe disso, tá? Mas, assim, é o que a gente vai levar. Você não vai levar a faculdade, mas eu fui o cara que fiz 2 mestrados, um doutorado. Ninguém leva isso. Você leva essas memórias. Essa coisa é mais importante, essa coisa que você faz a diferença. Então, o Wendel talvez não entenda por que eu tenho um carinho tão grande por ele, porque a gente estava na cidade de Nova Iguaçu, ele me falou isso, e eu falei que eu já tinha admiração por ele dava aula em outro colégio na época, nem sonhava em PRW, então olha como é que o sonho é plástico, né? Naquela época ele era um professor de história, esforçado. E aí, de repente, você vê ele construindo um sonho que talvez ele nem soubesse que tivesse, né? Então, eu fiquei muito feliz quando a gente se reencontrou. Então, leva isso para a vida, leva isso, porque as grandes amizades, valoriza. Você, provavelmente, na sua vida, as pessoas que você tem, não são muitas, mas elas são importantes, elas fazem a diferença e procura fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sou muito grato a vocês, então eu não estou aqui porque, na verdade, é por isso, porque a amizade e prestígio a gente tem que valorizar, então não esqueçam de valorizar isso na vida de vocês, tá? Não é um vestibular que vai te tirar quem você é,
quem você gosta e etc. Não entre nessa loucura, tá? Por quê? Porque essas coisas passam, mas o que fica é esses sentimentos. Nós somos os seres humanos que temos inteligência artificial, sim, mas continuamos sendo seres sociais. Precisamos da interação com o outro. É o outro que nos completa, Se você está pensando em fazer ciência por si só, isso não ajuda, porque a ciência que vale a pena é a ciência que faz diferença na vida dos outros. Senão não é ciência, é qualquer coisa, tá? Mas não é ciência. A ciência boa faz a diferença, é aquela que você olha e fala assim, caramba, esse cara ali me fez a diferença na minha vida, como o PR fez naquele aluno, como o Wendel também fez, a Eunice também faz. É essa coisa que a gente leva. Então, se você está pensando que o mais importante é você passar numa prova, não é. Porque daqui a 50 anos você vai olhar para trás e vai falar, caramba, o que eu fiz? Qual é o meu legado? Quem está comigo? E quantas vezes a gente vê pessoas que têm uma formação brilhante, mas quando morre, ninguém nem vai no enterro. Por quê? Cara, porque não tem a parte social. As pessoas não querem bem, não querem estar junto. Entendeu? Sejam pessoas que as pessoas querem estar junto de você. Acima de tudo, você é leal, porque você é gente boa. Na minha época, tinha uma palavra que a gente falava muito. Eu não falava, né? Que eu achava coisa de velho. Mas os velhinhos ainda falavam na época. Aquela palavra de ser um boa praça. Seja um boa praça. Essa palavra não existe. Mas a última vez que eu ouvi foi um cara do IMPA, do Instituto de Matemática Pura, falando para o Jô Soares. Aí eu era considerado um boa praça. Seja um boa praça. Seja uma pessoa bacana. Seja leal. É isso que a gente vai levar. Não é, eu passei no vestibular, sou o melhor. Tá bom, cara, é legal, você passou. Mas isso não será nada se você não for leal e se você não tiver amigos, porque na hora que você precisar, como diz o nosso querido Wendel, o filósofo, amizade e prestígio, você só vai saber se tem quando realmente precisar. Grande abraço para você. Parabéns, Érico. Muito bom. Muito bom. Eu vou, Érico. De chorar, na verdade, que eu sou chorão, né? Quem me conhece de perto sabe que eu choro mesmo e assumo. Às vezes eu entro em sala de aula assim, para falar com os meninos e eu começo a me emocionar mesmo, sabe? Eu sou muito emotivo. O meu pai, tô aproveitando esse momento de filosofia, ele dizia muito para mim assim, ó, todos somos cadáveres adiados. O importante é não perdermos a beleza do trajeto. A beleza do trajeto. E ser professor, eu acho que traz um pouco dessa magia, né? A gente ser partícipe do sonho desses meninos assim, ao longo desse trajeto, que é a vida, né? Que é curta. E quando meu filho nasceu, assim, com 6 dias de vida, que ele estava perto de mim, lembra? Cara, minha mulher é um milagre de Deus, da medicina, e aí você sabe como a vida é fluida, né? Sem filosofar mesmo. Você está fragilizado ali, está deitado, e, cara, só o que te importa são os seus amigos, é quem você tem perto. Porque você está numa, né? Tua vida tá caindo ali, tá indo embora. Então, eu acho que a gente, no PRW, assim, nós somos seres humanos, né? No sentido de cuidar do aluno, assim, qual é o seu sonho? Cara, assim, ó, o seu sonho, assim, ó, faça a sua parte, porque o seu sonho passa a ser nosso também, é quase um jargão meio do Paulo quando a gente está fazendo a matrícula, mas aquilo é verdade, sabe? Os meninos sabem disso. Então, quando a gente vê um aluno assim, sem atitude, sem a motivação, isso, cara, vai tirando a nossa vida também, Érico, sabe? Porque o sonho dele passou a ser o nosso sonho, a gente está sonhando junto com ele, né? E a gente quer viver ali. Então, assim, obrigado a quem nos ouve, obrigado, Érico, por você ter cedido uma parte do nosso tempo, de verdade, assim, cara. Que você possa continuar fazendo a diferença aí na vida dessas pessoas. Mas se eu ensaiei um texto, assim, é porque na hora vai tudo saindo, né? Que você é aquele beija-florzinho naquela parábola, naquela... como é que é o nome? Teve que fugir uma parábola. Parábola. Apagando o incêndio lá da humanidade, sabe? Que bom, sim. Né? Meu pai também me dizia assim, o mundo é governado por pessoas muito inteligentes. Precisamos de pessoas boas. É isso aí. Essa é uma coisa. E as pessoas boas começam aí, Wendel, começam na escola. A gente tem que plantar essa semente, como vocês estão fazendo aí agora, cara. Porque, assim, depois que a pessoa, você não ensina... Esses valores, obviamente, têm o papel da família, né? A gente não pode terceirizar isso para o colégio, nem para a universidade. Mas essas coisas precisam ser faladas, porque, às vezes, senão as pessoas
pensam que a vida se resume a uma competição desenfreada, eu tenho que ser melhor, etc. Cara, você tem que fazer uma vida melhor, o babagem, né? Deixar o mundo melhor que você encontrou. Então, a gente, com a inteligência artificial, voltando no tema, a gente vai ter oportunidade de trabalhar menos, por exemplo. Trabalhar menos. Coloca a máquina para trabalhar para você, etc. Gerencia esse processo. Agora, só vai trabalhar menos se a gente se organizar para tal. Senão, a gente vai trabalhar mais. Você vai ter desemprego, vai ter Então, a gente precisa se apropriar disso aí, cara. Quem corre é o cavalo, a gente precisa ser jockey. Eu fico muito feliz, cara. Vocês estão formando jockeys do futuro aí, entendeu? Então, essa galera aí, acreditar. A gente, às vezes, pega uns meninos desanimados, né? Tipo o Joseph Klim, sem vontade de cantar uma bela canção. Né? Então, assim, o Joseph Klim... Então, assim, aí, entendeu? Então, assim, o cara fala, meu amigo, você consegue. Tem um livro do professor da FRJ, que eu gosto muito do livro, chama 100 bilhões de neurônios. Quando um aluno fala para mim que ele é burro, eu falo assim, vocês não precisam nem ler o livro, você só precisa ler o título. Você tem 100 bilhões de neurônios, amigo. Você faz o que você não tem, você não imagina o que você faz. E essa galera aí que está aí na live, esses meninos, eles não têm ideia do quanto eles podem. Eles vão muito mais longe do que a gente, porque a gente é geração ficha. Geração lá, celular, de Nokia tijolão e etc. Não, eles são a geração do iPhone, do iPad, do iOS, do Android. Essa geração é a geração da diferença. Agora, precisa se apropriar disso. Falta a iniciativa aí. Se vocês levarem isso adiante, acreditem, vocês vão fazer o inimaginável. Eu tenho visto alunos jovens, bem mais jovens, né? Que eu também não estou me considerando já idoso, mas, assim, que estão com uma vibe, galera, assim, de empolgação, de startup, de construção de ferramenta. É isso que vai fazer a diferença. Vocês precisam ir por esse caminho. Acredita em você, pô. Só acreditar. Tem orientação, mentoria, vocês têm das melhores. Agora, precisa acreditar em si. O trajeto é árduo. Por isso que o Wendel destacou aí, a beleza do trajeto. O trajeto é árduo, não tem, né? Aí, o pessoal da maromba aí, né, cara? Não tem ganho sem dor. Né? É difícil, mas tem que ser uma dor o quê? Suportável, tá? Não é uma dor, né? Então, aqui é uma dificuldade, é um cansaço que às vezes bate, mas, assim, um ano produtivo, de intensidade. Agora, não esquece também, quando você passar para a universidade, você vai ter que continuar estudando. Então, não vai com esse papo aí, passei no vestibular, acabou, tá? Mas vocês são todos vencedores, levem essa mensagem. Obrigado aí a todos vocês. Vocês estão diante aí de 3 pessoas maravilhosas. Aproveitem, tá? Aproveitem, são pessoas acessíveis. Às vezes a gente tem dificuldade de conversar com os professores e você, na verdade, está com outro movimento, né? Um movimento aí de um professor mais humano, mais acolhedor, fazendo um papel ampliado, que não só ensinar, porque o processo de aprendizado, obviamente, passa por um processo de estar bem do ponto de vista emocional, tá? Falando um pouco aí de coronavírus, se cuidem, tá? Cuidem. Mas eu não estou no grupo de risco. Cara, todo mundo pode ter a doença, então não abre a guarda. Mas a gente falava isso lá no quartel, né? Cuidem dos outros, né? Fiquem próximos, principalmente das pessoas mais idosas, das pessoas... orientem em casa, tá? Muitas vezes você em casa vai ser a pessoa que vai orientar, pessoal, vamos lavar a mão, vamos montar uma política aqui de lavagem das mãos, distanciamento social, cuida dos idosos, tá? Então, a doença pode ter desdobramentos graves, obviamente não quero assustar, mas, assim, poxa, se cuida, tá? Não dá esse vacilo, não. Às vezes você, por ser jovem, acha, não, nada me pega, não vai por aí. Tá? Seja precavido, eu acho que o momento agora é um momento de atenção e aproveite esse tempo, e aí eu vou te dar uma coisa que eu deveria já ter falado no início, tá? Aproveite esse tempo de quarentena, que é um tempo muito triste, difícil, né? Com tanta notícia ruim que a gente vem vendo todo dia. Eu quero te contar a história de um gênio, dos maiores gênios da humanidade. E sabe qual foi o período que esse gênio mais produziu? Foi no período de quarentena. Ele fez a maioria das coisas, uma boa parte das coisas, no período de quarentena. Esse cara que a gente está falando chama Isaac Newton, que vocês já estudaram, das leis de Newton, do cálculo diferencial integral. Quando a Universidade de Cambridge é fechada, eu acho que é 1600 e alguma coisa, 69, eu estou meio ruim para ano hoje. Tá? Quando a Universidade de Cambridge é fechada,
o Newton não pode mais frequentar a universidade, ele entra em quarentena por causa da peste, né? A universidade é fechada. Então, isso aí já aconteceu na história da humanidade, mas esse período é o período que ele mais faz a diferença na vida das pessoas. Ele constrói o cálculo diferencial, os limites, as derivadas, etc., aparecem aí. E diversos trabalhos dele, ele publica nessa época, sentando a bunda para estudar. Então, assim, é aquela história de pegar um limão e fazer a limonada? É isso. Ah, mas eu não estou estudando presencialmente, a distância é diferente, eu preciso de mais disciplina. É verdade, mas você consegue, amigo. Seja Newton, tá? Vocês serão os nossos Newtons aí. Tá? Um abraço. Quer falar alguma coisa? Agradecer ao Hélito, né? Essa mente brilhante, né? E obrigado a todos que estavam aqui assistindo com a gente, né? Participaram. E, mais uma vez, é a segunda vez que você vem ao PRW falar com os nossos alunos. Dessa vez a gente pôde oferecer esse trabalho assim, aberto na internet, né? E vocês estão de parabéns. Que puderam te escutar, tenho certeza que apreciaram muito o teu conhecimento, as tuas dicas, né? Tudo que você falou aí pra gente, né? Então, assim, parabéns mais uma vez e obrigado. Eunice, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer também, foi um privilégio o compartilhamento da sua trajetória, que assim, através da individualização a gente consegue sentir melhor. Acho que tudo que você falou tem uma relevância enorme e é exatamente como a gente pensa no PRW, onde o resultado é fruto de esforço, mas um esforço feito com respeito ao outro e respeito a si mesmo, mantendo a saúde que implica na sanidade mental. Foi um privilégio conhecê-lo, Hélito. Muito obrigada. O privilégio é meu, vocês são fantásticos, tá? E aproveitando quando você está falando do prestígio, né? Quanta gente apareceu aí, gente importante aí, Hélito, na minha trajetória, na do PR, né? A Mônica Xavier, que foi nossa diretora na Fundação Bradesco. Obrigado, Mônica, por tanto puxão de orelha, tanta aprendizagem, e a gente acabou se tornando amigo, né? Você viu o que a vida faz. O Marcelão, um excelente professor de matemática, tentamos trazê-lo para o PRW ali, mas é estrela, Hélito, aquele cara que... Estrela. Não quer ir para a Serra? Ele mora na Serra? É Marrento, mora na Tijuca, mas é um cara também, nossa, que me ajudou muito. Então, quando você estava falando, são as pessoas que vão te marcando, né? O Casimiro aqui, pessoal, está pedindo para avisá-los que essa live ela vai ficar disponível no Facebook, no YouTube, e na próxima quarta-feira, às 17 horas, uma horinha mais tarde, a gente vai ter uma outra live com a Nathalie. Ela é chefe, empreendedora, tem 27 anos e está na Forbes, né? Tem alguns restaurantes lá em Botafogo e vai falar um pouquinho sobre gastronomia, para a gente variar bastante aqui a possibilidade, né, de conversa. Um beijo, pessoal. Obrigado a todos aí. Muito obrigado. Parabéns, PRW. Obrigada. Eu que agradeço. Tamo junto. Tchau.